A gente tem muitas coisas que a gente faz na escola. Inclusive hoje é que dia? Hoje tem um dia muito legal que é o nosso dia de cuidar do quê? Quem mesmo? Da nossa horta, não é? E nós temos a nossa horta, cada turma tem o seu canteiro e eles cuidam, regam, vão ver se a hortaliça como ela está, cuidam dos bichinhos, catam as sujeiras que estão perto, não deixa ninguém trazer sujeira para esses espaços. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Educação ambiental é um projeto, uma proposta, uma ação que envolve todo mundo, de forma direta ou indireta. E quanto mais cedo começar, melhor. Professora Cristina, o que está acontecendo hoje aqui e acontece todos os dias? Todos os dias, cada um que entra aqui nesse espaço, nós precisamos saber como é que cada um está chegando, como é que cada um está se sentindo naquele dia. Gente, conta pro tio, o que foi o brinquedo da oficina da gente? Isso é uma garrafa com bolinhas de gude enfeitada pra brincar. E era garrafa de quê? Passa bolinha. Garrafa PET, né? Essa garrafa, em vez de jogar no lixo, o que a escola faz? A gente guarda. Brincadeiras. Fazemos muitas brincadeiras. E o que foi do nosso projeto que a gente estudou? Gatos. E o que a gente fez para aproveitar as coisas do ambiente para não jogar fora? Guardamos. Nós guardamos. E a gente fez um brinquedinho que vocês levaram para casa. Ela fez uma massinha e fez aquele brinquedinho de garrafa PET. E o gatinho foi feito de quê? De CDs velhos. Núbia, que projeto é esse que vocês desenvolvem aqui que faz tanto sucesso? Nosso projeto, eu acho que é o sonho de consumo da educação infantil. A gente trabalha com investigação científica, nosso projeto pedagógico é baseado na investigação científica e ele nasce da escuta das crianças, aquela escuta mais ativa, mais atenta, onde que surge a curiosidade das crianças e a partir dessa curiosidade nós começamos uma investigação e parte da escuta sensível, que é o norte da educação infantil dentro da educação. A educação ambiental dentro do 21 de abril, ela é o todo. O projeto é da observação do nosso ambiente, de tudo que está ao redor, dos nossos projetos, tanto nos projetos de leitura quanto a observação da grama, do que faz parte da grama, da natureza, das nossas árvores, do nosso cerrado, de quais são os nossos bichos típicos. Em relação a essa educação ambiental para os pequenos, para quem está começando? Ela é fundamental para as crianças mais jovens, né, desde a educação básica, porque são essas gerações que vão sentir mais o impacto das mudanças climáticas. Então nós temos a obrigação de prepará-las para esse futuro e também indicar que se a sociedade precisa fazer essa transição para a descarbonização, para a transição energética, para a mudança dessa nossa relação com os ambientes naturais, são eles que vão conduzir esse processo nos próximos anos. É de grande importância a questão ambiental, principalmente no momento atual, em que as matas estão sendo devastadas e é preciso que tenhamos essa consciência de levarmos para as escolas para que os jovens e as crianças elas aprendam a respeitar a natureza, né? A respeitar o ambiente em que elas vivem. Quando a gente fala de educação, a gente está pensando no futuro. E a gente sabe que a nossa geração ela falhou no entendimento de saber a importância da pauta ambiental, não só para quem hoje habita o planeta, mas para quem ainda está chegando. O Brasil, com todo o potencial que ele tem, né? Uma matriz energética limpa, uma Amazônia
né, que nos traz tanto orgulho. A gente tem tanto que mostrar para o mundo, mas o que adianta a gente mostrar para o mundo se a própria população ela não é estimulada a ter a consciência da importância dessa pauta? Então, a educação ambiental ela é fundamental. Ela não é só fundamental na questão da educação, mas ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Que futuro teremos? A organização curricular, ou seja, o trabalho realizado nas escolas, ele tem o condão de trazer debates importantes e necessários, mas o que eu acho mais importante é a mudança de comportamento. E a questão da educação ambiental ela é a oportunidade para que as crianças e jovens possam mudar seus hábitos, compreender a gravidade da preocupação com o meio ambiente. Para discutir a questão ambiental, eu preciso discutir a realidade, eu preciso falar as questões concretas, os problemas. A educação de qualquer é política no sentido da gente participar da sociedade. Por exemplo, entender o que o Congresso Nacional faz, que decisões estão tomando. Se eu preparo o cidadão para compreender, acompanhar, né, acompanhar a TV Senado e discutir as coisas que lá estão acontecendo, isso é um processo que ajuda a educação ambiental. Mas se eu faço isso, discuto os temas do momento, discuto as questões políticas que estão acontecendo e a escola é atacada sobre palavras como doutrinação, enfim, você está saindo do seu trabalho que seria meramente discutir conteúdos científicos, quer dizer, isso distorce e dificulta a educação ambiental. A educação para a cidadania pressupõe eu falar sobre o mundo real, sobre o que está acontecendo e não dar as respostas, mas dizer os problemas e deixar que as pessoas pensem e debatam livremente. A escola precisa ter tempo para fazer isso. O olhar ambiental, ele é um olhar que olha integralmente para as relações entre sociedade e meio ambiente. Somos todos um só, digamos assim. Claro que a gente precisa garantir que a linguagem certa chegue nas pessoas. Então, a conversa com as crianças tem que chamar o lúdico, a gente precisa conectar emocionalmente as pessoas. Os adultos ou os adolescentes têm outras preocupações, setores sociais específicos. E aí a gente volta para esse binômio que é tão central, educação e ciência. A ciência nos permite conhecer esses fatos e antecipar o que pode acontecer, mas a educação é aquela que dispara a resposta automática. A educação, né, da forma como ela é dada e precisa ser dada e está sendo aperfeiçoada cada vez mais, para que o cidadão, no caso o aluno, né, ele forme uma consciência analítica, crítica, para que ele possa então, como adulto depois, ele exercer seu papel de cidadão e dar sua cooperação para a transformação, no caso, da sociedade em que ele vive, do Brasil e do mundo. O que hoje nós enfrentamos é que essa educação ambiental ela precisa começar a abordar outros aspectos, porque nós precisamos incorporar novas questões que vêm com a mudança climática, questões que vêm com a perda da biodiversidade, com a crise da poluição, aquilo que a ONU chama a tríplice crise planetária. Da mesma forma que os desafios em termos ambientais, eles estão se modificando, né? Eles a cada momento eles se apresentam em dimensões e intensidades diferentes devido à questão das mudanças climáticas e da degradação ambiental de uma forma geral. Esse profissional, ele é um profissional que tem de se reinventar, né? Então não existe uma fórmula finalizada com relação ao que é a competência desse profissional de educação ambiental e ela tem que ser dinamicamente revisitada para que ela atenda os desafios atuais. A educação ambiental tem desde os anos 70 do século passado que ela já surge com a perspectiva de que a gente precisa tanto explicar os problemas, as pessoas entenderem o que é que isso nos impacta, o que é que a mudança climática nos impacta, o que é que o resíduo nos impacta, quer dizer, ou seja, discutir o problema, mas, sobretudo, discutir a origem disso, por que que isso está acontecendo e que formas nós temos como sociedade de superar isso. A principal forma disso funcionar é, de fato, a escola está muito ligada à comunidade, está discutindo problemas ambientais ou socioambientais concretos da comunidade. Um indivíduo que ele entende melhor essa relação de
conservação ou degradação do ambiente e como isso está conectado com a vida, ele é mais capaz de tomar as suas decisões pessoais, mas também suas decisões de consumo e de voto. A Política Nacional de Educação Ambiental diz que ela tem que ser ensinada em todos os níveis, da escola básica ao ensino superior. Isso tem que estar implantado não como uma disciplina apenas, mas ser um projeto escolar. Como que se educa jovens, adultos? O primeiro ponto importante é entender aonde as escolas e essas comunidades estão inseridas, ou seja, como é que o meu contexto, a minha vizinhança, por exemplo, sofre ou impacta processos naturais. Então, acho que você começa pela sua vizinhança, é o que a gente sempre fala. Você começa pela sua rua, pelo seu bairro, aonde sua escola está inserida, para que você conheça o seu território. E a partir desse conhecimento local, você entenda como ele é afetado pelas questões globais. A partir desse momento que a gente incentiva as famílias a conservarem, a trazerem aquilo que elas jogariam no lixo para cá, para a gente usar isso de suporte para as vivências, para a aprendizagem, a gente sabe que essas crianças elas estão aprendendo que aquilo ali não é lixo, que aquilo ali pode ser um suporte e que aquilo ali pode incentivar a criatividade. Eu acho que assim nasce o futuro da educação ambiental e a conservação do ambiente, do meio ambiente para a educação. Em 2025, Belém do Pará será a sede da COP30. A COP30 vem aí, em novembro, no Pará. O planeta debatendo as mudanças climáticas. É preciso entender o fenômeno e agir, cada um de nós. E a educação ambiental faz a diferença. Por isso, está expressa na Constituição. E desde 1999, o país tem a sua Política Nacional de Educação Ambiental. O Congresso debate o PNE até 2034, ou seja, um Plano Nacional de Educação que amplia a oferta de educação ambiental em todos os níveis, etapas e modalidades. É uma oportunidade histórica relevantíssima para o Brasil reafirmar seu papel de liderança em relação às mudanças climáticas e sustentabilidade global. Esse ano de COP nos coloca nesse desafio de construir esse cidadão que é climático, resiliente, sem o pânico. Nós temos muitas questões aí, como colocar isso em sala de aula de uma maneira cuidadosa, fortalecendo potência de ação, responsabilidade, sem criar a ansiedade climática ou agravar para os profissionais da educação as injustiças climáticas que também passam ali por seus trabalhos, pelos gestores. Seria pouco compreensível e mesmo inexplicável que um país que abriga a COP30 e que tem recursos naturais imprescindíveis ao equilíbrio ecológico em um planeta sob riscos, não se garantir a oferta obrigatória da educação ambiental em todos os seus sistemas educativos. O objetivo geral das COPs, das COPs do clima, que é justamente combater o aquecimento global e fazer com que a gente possa lidar com os efeitos negativos desse aquecimento global. Eu acho que a primeira coisa que eu posso mencionar quando a gente pergunta como é que a educação ambiental pode contribuir para os objetivos da COP é fazendo com que as populações acreditem no tema da COP. Então, a gente sabe que existe um movimento de negacionismo muito forte, nacionalmente e internacionalmente, e o primeiro passo para que a gente supere essa questão do negacionismo e aceite que existem as mudanças do clima é a educação. É a educação científica, é a educação infantil, é a educação universitária, é que a gente consiga fazer que as pessoas acreditem por que aquela COP existe. A COP não vai conseguir cumprir seus objetivos se as populações não reconhecerem que existe a mudança do clima. Ela perde o sentido. Ela tem que ser uma COP de implementação. Efetivamente, o que tinha para ser discutido no Acordo de Paris já foi discutido, seu livro de regras, todos os fundamentos. E agora é como é que nós vamos implementar o que os países prometeram. Que a educação também é um caminho de combater as desigualdades. Uma educação inclusiva e a expressão que está no plano nacional, por isso que a gente quer debater isso conjuntamente entre as duas comissões, é justamente essa, de justiça climática. O verde no lugar do concreto, a forma da própria construção. O FNDE tem plantas que valorizam a localidade, se é no sertão, se é no agreste, de onde é que vem o vento, onde é melhor. Isso já é uma coisa
praticada por alguns municípios, que precisa ser mais valorizada e, evidentemente, mais ampliada. A gente precisa que as escolas se adaptem para a nova realidade climática que a gente tem hoje em dia. A educação é vista como uma ferramenta essencial para que a gente possa ensinar nossas crianças, jovens e inclusive universitários, primeiramente explicar o que está acontecendo em termos de mudança do clima, explicar as causas da mudança do clima e como as pessoas são impactadas pela mudança do clima. Acho que é de extrema relevância que a população saiba o que está acontecendo e o que é que a mudança do clima vai impactar na vida delas. E essa conscientização a gente acha que existe por meio da educação. A educação ambiental, ela precisa ser integradora, ela precisa ser crítica e ela precisa ser transformadora. É isso que o Conselho Nacional entende, senadora Tereza. Se nós estamos ensinando nas escolas sobre educação ambiental e esse ensino não gera mudança comportamental e esse ensino não faz que as mudanças climáticas se tornem prioridade na ordem de importância do voto do eleitor brasileiro, nós estamos falhando. Nós temos que falar sobre educação no dia que a gente está discutindo financiamento, ou nós não vamos discutir uma parte do financiamento para proteger as áreas atingidas, por exemplo, da crise climática. Falta recurso para apoiar a recuperação de escolas em lugares atingidos no mundo inteiro. Quer dizer, tratar das questões ambientais significa reformatar o modelo social, que significa abdicar de coisas muito objetivas, né? Que o consumo traz, que é essa ideia da felicidade através do ter, né? Do possuir. O segundo processo é de hábito. As pessoas estão habituadas a esse comportamento, né, que se adaptaram a esse modo de vida. E isso bloqueia as pessoas a compreender o que está em jogo. E o terceiro bloqueio é o de dissociação entre um evento que acontece longe da gente e não acontece com a gente. A gente comenta muito que a mudança climática ela tem um impacto sobre a segurança alimentar de diversas formas, né? Ela reduz a produção agrícola no campo, ela reduz a qualidade dos alimentos e, no caso de eventos extremos, como a gente viu, ela contribui para romper os processos de distribuição de alimento, porque as estradas são impactadas, os aeroportos são fechados. A questão de justiça social e justiça ambiental, do que se trata? Algumas pessoas, elas têm uma vulnerabilidade maior e outras menores. Eu posso fazer a analogia da questão dos 3 porquinhos e o lobo mau, né? O que tinha casa de alvenaria, então ele sofreu menos com a presença do lobo, né? Se imaginar que o lobo seria os efeitos dessa mudança climática. E enquanto o que tinha a casinha de palha, ele estava muito mais exposto e vulnerável. E muitas vezes são exatamente essas pessoas que estão sendo mais atingidas que menos, ironicamente, né? Que menos contribuem para a emissão de gases de efeito estufa. Se a gente não olhar essa questão ambiental com foco também em resolver problemas sociais, ela só tende a se agravar. Por isso que toda a discussão também da educação climática, da educação ambiental, ela tem interseccionalidades, né? Ela tem que olhar o racismo, ela tem que olhar a injustiça, a desigualdade, as questões de gênero. Né? Mulheres, em particular, são muito vulneráveis nessa situação de catástrofes ambientais, tanto de secas como de inundação. Aquelas regiões das cidades que sempre alagam quando tem uma chuva extrema, sempre alagam há quanto? Há décadas, né? As mesmas regiões, e aí se você vai olhar um recorte, existe um recorte racial, existe um recorte socioeconômico. Como é que a gente olha e adapta as nossas cidades para esse novo processo? Então, o papel da educação é, primeiro, permitir que as pessoas vejam que isso está acontecendo. Façam escolhas melhores quando elas forem fazer o seu voto, por exemplo, né? Seu exercício democrático de votar. Escolham pessoas que estejam preocupadas em garantir que tem adaptação climática na sua cidade, no seu bairro. Um componente importante atuar sobre a mudança climática é, óbvio, reduzir a emissão de gases poluentes que causam a mudança climática, mas se os efeitos já estão aí, como é que nós vamos nos adaptar? E a adaptação ela é essencial para salvar vidas, né? A adaptação é essencial para manter a economia funcionando. Então, essas questões elas têm que
estar próximas das pessoas. Então, muitas vezes, quando a gente fala de mudanças ambientais globais, parece algo que é tão grande e tão fora, né, da capacidade individual de ação, que as pessoas consideram que elas não têm como contribuir. Hoje a gente baseia a nossa vida, a nossa produção, em um modelo que entende que o planeta é infinito. Então a gente pode crescer e a gente precisa crescer infinitamente, porque o planeta é suporte, ele está apenas ali para nos servir. Então eu posso infinitamente ampliar a produção a produção agrícola, eu posso infinitamente ampliar a mineração ou infinitamente ampliar a extração de petróleo, e isso vai só gerar desenvolvimento, empregos, e vai ser ótimo. Não, o que a gente está vendo, na verdade, é que a gente age como se o planeta fosse infinito, mas o planeta é finito, ele tem limites. Não existe desenvolvimento nacional, não existe economia, não existe educação, se não tem água, se não tem ar limpo para respirar, se não tem terra para a gente produzir, terra fértil para a gente produzir. Então o que a gente precisa é transformar esse olhar e entender que a gente está num planeta que tem os seus limites e que a gente precisa usá-los de forma inteligente e não achar que o planeta nos serve. A legislação ambiental do Brasil sempre foi muito avançada, ela é muito boa. Vem tendo retrocessos, eu acho que esse é um ponto. O Brasil hoje na esfera ambiental tem muitas contradições. Infelizmente a gente vê retrocessos, né, importantes na legislação. Recentemente, né, foi aprovada uma reestruturação daquilo que a gente conhece como o marco, né, que define o licenciamento ambiental do Brasil. Há uma enorme preocupação efetivamente do que isso vai resultar em termos de impacto. A gente lembra que o licenciamento ambiental ele é uma proteção para a sociedade como um todo, né, para a sociedade presente e para gerações futuras. Então, a forma de melhorar a eficiência, tornar o processo mais ágil, sim. Mas isso não significa derrubar as ferramentas que protegem o coletivo de potenciais impactos de obras, por exemplo, de infraestrutura ou de projetos, né, que estão associados a empreendimentos que possam causar dano aos sistemas naturais. Então, o que a gente percebe hoje no Brasil é um pouco essa dicotomia que, na verdade, é falsa, né? E eu ouço isso muitas vezes, né? A conservação do meio ambiente atrapalha o desenvolvimento. Na verdade, é o oposto, né? Não vai haver desenvolvimento se não houver proteção da natureza. A questão ideológica, na verdade, do entendimento do que é a escola, do que é a educação. O que é que nós queremos? Nós queremos pessoas livres, conscientes, que possam tomar decisões responsáveis para cuidar do planeta, para apoiar decisões governamentais ou se opor a elas, se elas não são prejudiciais, poder julgar isso de maneira consciente. Isso é educação. Agora, para fazer isso, eu preciso conversar muito além dos conceitos que estão no livro. E nessas andanças, como é que vocês avaliam, no Brasil, essa questão da educação ambiental? Estamos muito atrás? Não diria que atrás, mas a gente tem um processo de distanciamento do meio ambiente. É como se o meio ambiente estivesse lá fora, longe, a floresta, os rios. A gente não tem esse olhar tão integrado. Como é que a gente traz esse olhar integral, capacita os nossos professores, capacita também a estrutura da nossa escola para que ela tenha uma visão integrada? Por que a gente já não traz ensino sobre agrofloresta para dentro das escolas, para os estudantes terem já a sua hortinha ali? Por que a gente não fala sobre reciclagem? Então, esse olhar integral, a gente já faz um pouco disso, mas ele precisa ser estruturante, uma leitura estruturante da nossa educação. O 21 de abril ele passou por duas fases. A fase de que traziam as crianças para cá só pelo espaço que tinha, o espaço físico, e depois veio uma leva de famílias que trazem as crianças para cá por causa do projeto pedagógico, por causa dessa integração do meio ambiente com a educação, esse espaço livre que elas podem aprender. E aí as famílias se dispõem a aprender junto, porque o projeto não é só dentro da escola, elas levam essas questões para aprenderem com as famílias em casa. Todo mundo pode fazer a diferença. Eu acho que cada um tem um papel a desempenhar. Óbvio, né, que a gente pensa governos, grandes empresas, o sistema financeiro tem uma contribuição relevante para dar, mas os indivíduos, quando eles atuam, né, de forma conjunta, sinérgica, eles também são capazes de promover grandes transformações.
terminou o nosso projeto e nós vamos começar outro projeto. É de beija-flor. É o quê? Beija-flor. Mas olha só, sabe por que a gente vai apresentar agora sobre o beija-flor? O João veio com uma história muito interessante. João, conta aí lá da roça. Como que é? O beija-flor entrou lá na fazenda. O beija-flor entrou lá na casa da fazenda. E o que vocês fizeram com ele? Ele não quis sair. Ele não quis sair? Ele estava no teto. Foi? Será que era uma mamãe beija-flor? Às vezes tinha um ninho lá em cima, né? E a gente vai descobrir um pouco mais sobre esse bichinho. Quem é que vai pesquisar aqui do beija-flor? Eu também. Vai, Isa. Só que agora nós vamos para o nosso momento de cuidar do quê? Hoje é sexta, é o nosso dia. Da horta. Lembra que a tia Cris falou? Tudo que é demais passa. Se tiver muita água na planta, o que acontece com a raiz? Muito molhada, cai e apodrece. Mas se tiver muito seco, o que acontece com a planta? Ela morre. Então tudo que é demais, a gente precisa da água, a gente precisa do sol. É tudo assim, ó, tem que ter na medida certa. Clé, toma pra você, Clé. Sinta o cheirinho. Aí a gente fica bem na porta, aí quando liga a água, a gente fica bem na água. Porque eu acho que você é um golfinho que gosta de água.